Olá, pessoal. Professor Isaías aqui mais uma vez, hoje auxiliado pelo Matheus, e vamos tratar hoje de um assunto que eu não sei especificamente se está relacionado à filosofia ou mais à antropologia, mas de qualquer maneira tem a ver com as duas coisas. E o título da nossa aula de hoje é o seguinte: os fundamentos filosóficos do eurocentrismo e do etnocentrismo. A primeira coisa que eu preciso falar é a seguinte: eu não sei se a gente pode fundamentar o eurocentrismo ou o etnocentrismo com a ciência ou com a filosofia. No caso aqui, com a filosofia e a antropologia. Pelo contrário, tanto a filosofia quanto a antropologia vão dar um chega para lá no eurocentrismo e no etnocentrismo. Então, para começar, eu vou dizer o seguinte: o eurocentrismo e o etnocentrismo são conceitos relacionados, mas distintos, que envolvem a visão de mundo baseada em uma perspectiva cultural específica. O etnocentrismo é uma visão de mundo onde a própria cultura é considerada superior e usada como padrão para julgar outras culturas, enquanto o eurocentrismo é uma forma específica de etnocentrismo, onde a cultura europeia é tomada como referência. Então aqui a gente já vê que tem uma distinção entre os dois termos, mas tem também uma afinidade. E essa afinidade leva àquela ideia de que existem culturas inferiores e culturas superiores. Então, aqui falando de eurocentrismo, nós vamos dar aqui um breve conceito. Então, o eurocentrismo é uma forma de etnocentrismo que a cultura europeia é considerada, onde a cultura europeia é considerada como o centro do desenvolvimento da história e da cultura, com base em seus valores, em seus ideais e realizações especificamente para o mundo ocidental, embora com alguma influência em determinados locais do Oriente. Agora, características. Considera a história europeia como padrão para o desenvolvimento da humanidade. Então não fica restrito só ao Ocidente, de certo modo, quer se impor como alguma coisa universal. Então justifica, por exemplo, a colonização e a exploração de outros povos, como um processo de modernização e civilização. Influencia a produção do conhecimento em diversas áreas, como história, filosofia, ciências sociais e etc. Então, ao considerar que nós temos culturas inferiores e culturas superiores, a gente quer fazer necessariamente uma imposição daquilo que a gente acha superior para aquilo que a gente acha como inferior. Agora, dando aqui continuação nessa questão do eurocentrismo, nós temos exemplos. Então, a visão de que a Europa foi o berço da civilização e do progresso, com base em sua história e tradição. A ideia de que as nações não europeias se desenvolveram por imitação ou influência europeia. É claro que a gente não pode negar uma espécie de difusão da cultura europeia, mas será que as outras culturas não tinham nada de relevante? Bom, a tendência de avaliar as culturas não europeias a partir de modelos e padrões europeus. Bom, mas isso aqui, de qualquer maneira, quem tem uma cultura vai avaliar as outras colocando a sua como centro. Agora, pode colocar isso de forma negativa ou pode colocar isso de uma forma construtiva, digamos assim. Agora, em quarto lugar, críticas. O eurocentrismo é criticado por sua visão limitada e preconceituosa do mundo, que ignora a riqueza e a diversidade das culturas não europeias e justifica a dominação e a exploração. Logicamente, a dominação e exploração de outras culturas. Então, o eurocentrismo matou
e continua matando pessoas e destruindo culturas. Agora, é bem verdade que nós não temos mais aquela coisa como era tão intensa no período da colonização, mas de certo modo a gente ainda está subtraindo culturas e até matando pessoas em nome de uma superioridade cultural e às vezes também de uma superioridade racial. Bem, então, e essa questão do etnocentrismo, qual é o conceito? Então, o etnocentrismo é a tendência de avaliar outras culturas com base nos padrões e valores da própria cultura, considerando-a como a norma e as outras culturas como desviantes ou inferiores. Então isso é grave, porque de repente a gente vai considerar que tem gente de primeira categoria e gente de segunda categoria por causa da cultura. Isso aqui é uma coisa que não cabe mais no século XXI. Então, características. Julga outras culturas como estranhas, exóticas ou primitivas. Isso pode levar à discriminação e a preconceitos contra grupos culturais diferentes. É um fenômeno comum em todas as sociedades e culturas. Agora, é claro que uma cultura pode ser mais incisiva em querer se sobrepor a outras culturas e outras ser um pouco mais branda. Mas, de qualquer maneira, um certo nível de querer fazer da nossa cultura principal, isso aqui vai ocorrer em qualquer cultura. Bom, então, continuando, vamos falar de exemplos. Considerar que a língua, a culinária ou as práticas religiosas de outros povos são inferiores ou estranhas em comparação com a nossa cultura. Utilizar termos como bárbaros, primitivos ou selvagens para descrever culturas diferentes. Justificar a dominação de outros povos com base na suposta superioridade da própria cultura. Sim, porque na verdade trata-se de uma suposição. E qual é a alternativa? Então aí no ponto número 4 a gente vai tratar dessa alternativa que vamos chamar de quê? De relativismo cultural. Então, o relativismo cultural, ele defende que cada cultura deve ser compreendida em seus próprios termos, sem julgamentos baseados em padrões externos, reconhecendo a validade de diferentes sistemas culturais. Então, essa é a alternativa. Não podemos seguir em pleno século XXI sem procurar essa questão do relativismo cultural. Bom, relativismo cultural como alternativa ao etnocentrismo, sobre isso podemos dizer o seguinte: o relativismo cultural é uma perspectiva antropológica, portanto científica, que defende que cada cultura deve ser compreendida em seus próprios termos, sem julgamentos de valor baseados em outras culturas. Surgiu como uma alternativa ao evolucionismo cultural do século XIX, que hierarquizava as culturas, considerando algumas mais avançadas que outras. Então, o evolucionismo é aquela ideia de Charles Darwin, que tudo apareceu e vai se modificando por um processo de evolução. Só que isso foi também atribuído por alguns antropólogos à cultura. Então, de certo modo, nós vamos ter aquela ideia de que um grupo cultural ele vai evoluir isoladamente. É mais ou menos como se eu acreditasse que um índio que mora aqui no Acre, ele vai um dia fazer a sua revolução industrial porque ele está evoluindo culturalmente. Então pode ser que sim, pode ser que não, até porque existe não um determinismo geográfico que não é científico falar disso, mas existe um possibilismo geográfico. Aqui no Acre nós não temos ferro nem carvão mineral. Então como é que dá para fazer uma revolução industrial nessas condições? Então a geografia não determina, mas ela possibilita.
Então, antropólogos como Franz Boas argumentaram que não existe um padrão único para avaliar as culturas e que cada uma deve ser estudada, considerada e respeitada em sua própria especificidade. Então, isso aqui é um passo muito importante para a superação daquela ideia de superioridade cultural. Então, quais são os princípios do relativismo cultural? Porque é bom que se coloque isso. Primeiro, não existe uma cultura superior ou inferior. Todas as culturas devem ser valorizadas e devem ser respeitadas em sua diversidade. Contextualização. É preciso compreender as práticas culturais dentro do contexto em que ocorrem. Então, eu não posso chegar lá em um determinado grupo cultural e já achar que eu conheço o grupo por uma prática ou outra que eu vejo em pouco tempo. Então, a convivência é que vai me trazer uma ideia mais aprofundada de por que alguns aspectos dentro de uma cultura eles acontecem e outros que a gente considera importante deixam de acontecer. Outra coisa desse princípio é a compreensão. O objetivo é entender as culturas, não julgá-las ou condená-las. Até que se faça lá algum julgamento. Agora, condenar já é uma coisa mais grave. Então, crítica ao etnocentrismo. Então, esse é um dos princípios do relativismo cultural, é essa crítica. Então, esse relativismo desafia a ideia de que a própria cultura é o centro do mundo e que seus valores são universais. Na verdade, nós não podemos falar de valores universais. Os valores podem ter uma amplitude, claro, maior ou menor, mas universais é um pouco exagerado a gente querer que tenha algum aspecto cultural que seja universal. Bom, então, agora nós vamos falar de algumas correntes antropológicas, na verdade, das principais correntes antropológicas, falando um pouquinho, colocando também alguns de seus representantes. Então, o evolucionismo. Então, aquela ideia que partiu lá de Charles Darwin, cada grupo vai evoluir independentemente de ter contato com outras culturas. Então, via a cultura como passando por estágios de desenvolvimento do primitivo ao civilizado. Então, toda cultura ela é primitiva, chega o momento da barbárie e vai chegar também a civilização. Quais são os principais representantes? Aí nós temos o Taylor e o Morgan. Eles vão ser os grandes representantes dessa escola antropológica, acreditando que todos os grupos vão evoluir até o ponto de ficar tecnologicamente parecido com aqueles grupos que fizeram a Revolução Industrial a partir da Inglaterra. Bom, aí nós temos a escola difusionista, o difusionismo, também chamado de culturalismo americano, embora para contradizer isso, nós temos aí o Linton, né, que era, na verdade, um alemão. Então, esse difusionismo é uma reação ao evolucionismo e enfatiza a disseminação de traços culturais de um grupo para o outro, com ênfase na importância dos contatos culturais. Aí nós vamos ter representantes como Franz Boas e o Ralph Linton. E eu acho que ninguém deveria morrer, eu já falei isso numa aula anterior, sem ler aquele texto Cidadão 100% Americano do Ralph Linton, né? Que ele vai dizer que nem o nome América é americano, porque na verdade vem de Américo Vespúcio, que era um italiano. Então, as coisas vão acontecendo, a evolução vai acontecendo por causa do contato entre as culturas. Depois nós temos aí a terceira escola antropológica, que é o funcionalismo. Via as práticas culturais como tendo funções específicas dentro de um sistema social. Então ninguém deve julgar nada a princípio, a gente deve olhar por que uma cultura se comporta de uma maneira e não de outra. Aí nós vamos ter representantes como Bronislaw Malinowski e Radcliffe Brown. Então, são dois grandes representantes dessa escola. E, por último, nós temos aí o estruturalismo, que buscava padrões universais na mente humana, analisando a outra cultura através de estruturas mentais subjacentes. Analisa fenômenos culturais como mitos e sistemas de parentesco.
Aí nós temos como principal representante dessa escola o francês Claude Lévi-Strauss, que vai dizer que o mundo começou sem o homem e vai acabar sem ele. Por isso que ele quer um pouco mais de respeito por esse mundo. E ele vai até dizer que a primeira manifestação de cultura foi o tabu do incesto, e não o culto aos mortos, como diziam outras correntes de pensamento. Bom, então, para prosseguir, nós temos aqui um pensamento do Franz Boas que diz o seguinte: não há a menor prova científica, ou seja, antropológica, de que raça determine mentalidade, mas há provas contundentes de que a mentalidade é influenciada pela cultura tradicional. A existência de qualquer raça pura, com dotes especiais, é um mito, como é a crença de que existem raças cujos membros são todos fadados a alguma inferioridade eterna. Então, aquela ideia de que a gente não tem cultura superior nem inferior e a gente não pode colocar isso como essa mentalidade como forma para dominar outras culturas. Então, agora, nós temos algumas atividades que estão relacionadas ao nosso assunto de hoje. Então, primeira atividade é a seguinte: o eurocentrismo e o etnocentrismo são conceitos relacionados mais distintos, que envolvem a visão de mundo baseada em uma perspectiva cultural específica. Então, qual a principal característica que diferencia o eurocentrismo do etnocentrismo? Então, nós temos aí a letra A. O eurocentrismo se refere a qualquer cultura que se considera o centro do universo, enquanto o etnocentrismo se refere especificamente à Europa e à sua visão de mundo. Será que é isso mesmo ou é o contrário do que está afirmando essa primeira alternativa? Letra B. O etnocentrismo é um conjunto de que é o julgamento de que todas as outras culturas são inferiores, enquanto o eurocentrismo foca na superioridade da cultura europeia. Então, o etnocentrismo é o julgamento de que todas as culturas são superiores, quer dizer, ou todas são inferiores? Não, não pode ser assim. Se tem uma inferior, tem uma superior. Então, parece que essa B aí já é descartada. Vamos ver aí a letra C. O eurocentrismo aplica o julgamento de outras culturas com base nos valores europeus. E o etnocentrismo é um termo mais geral para a mesma prática. Bom, então, o eurocentrismo aplica um julgamento e o etnocentrismo é um termo mais geral que vai falar, pode ser de eurocentrismo ou tendo outras culturas como centro. Então, letra D. O eurocentrismo é uma forma de intolerância religiosa e o etnocentrismo é um tipo de xenofobia? Bom, as duas coisas são discriminatórias, mas será que a alternativa correta é a letra D? E. O etnocentrismo considera a cultura europeia como o padrão para a avaliação de outras culturas, ao passo que o eurocentrismo se concentra nas culturas asiáticas. Então, será que tem a ver o eurocentrismo com o modo asiático? Sem maiores delongas, vamos à alternativa correta a essa questão. Então, nós temos aí a letra C, o eurocentrismo aplica os julgamentos de outras culturas com base nos valores europeus. E o etnocentrismo é um termo mais geral para a mesma prática, né? Todos considerando uma questão de superioridade e inferioridade relacionada à cultura. Então, agora, na segunda atividade, nós temos o seguinte: o etnocentrismo é um conceito central nas ciências sociais, quer dizer, na antropologia, e do ponto de vista filosófico, fundamenta-se na ideia de que a cultura de um indivíduo ou grupo social se torna o parâmetro pelo qual outras culturas são julgadas. Assinale a alternativa que melhor descreve essa premissa. Então, nós temos aí na letra A, o etnocentrismo permite uma compreensão equitativa das diferenças culturais,
pois reconhece a validade de todas as formas de expressão. Duvidoso, né? Letra B. A base filosófica do etnocentrismo reside na aceitação das diferenças culturais como expressão legítima da identidade de um povo. Letra C. A superação do etnocentrismo implica a universalização de valores culturais para estabelecer um padrão único de civilização. Letra D. A diversidade cultural é um conceito que serve como alicerce para a defesa de práticas etnocêntricas, pois reforça a ideia de superioridade. E, finalmente, letra E. O etnocentrismo se fundamenta na tendência de julgar e avaliar outras culturas a partir dos próprios valores, considerando a própria cultura superior. Então, eu acho que já dá para a gente ter uma ideia de qual seja a alternativa que melhor descreve essa questão do etnocentrismo. Vamos a ela? O etnocentrismo se fundamenta na tendência de julgar e avaliar outras culturas a partir dos próprios valores, considerando a própria cultura superior. Bom, então, para concluir a nossa aula de hoje, digamos o seguinte. Então, acompanhemos o seguinte. O eurocentrismo e o etnocentrismo são formas de preconceito cultural que podem levar a julgamentos injustos e à desvalorização de outras culturas. Compreender esses conceitos é fundamental para promover a diversidade cultural, o respeito mútuo e a valorização da pluralidade de visões de mundo, portanto, de visões culturais também, né? O pensamento filosófico não deve ser subordinado ao eurocentrismo e ao etnocentrismo. Na verdade, é aquilo que eu falei. Filosofia e antropologia não apoiam eurocentrismo, muito menos etnocentrismo. Então, eu agradeço aí pela participação de todos vocês. Não deixem de visitar nossa plataforma para a retomada desses e de outros conteúdos. Agradeço por estarem comigo até aqui e conto com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!